Boa noite. Muito cansado. Quem está cansado aí? Levanta a mão quem está cansado aí. Tanta coisa, olha que eu faço, gente. Pelo amor de Deus, olha. É trabalho. É academia. É menino, deixar menino na escola. Ainda faltou. Ainda tem a mochila do jiu-jitsu. E assim, sabe? Tem dia que você quer ficar só deitado, né? Dentro de casa. Que balela, que nada, rapaz. Que cansaço o quê? Se você se identificou com isso aqui, a mensagem de hoje é para você. O grande fato é que todos nós temos muitas responsabilidades no nosso dia a dia, muito trabalho, muito exercício físico, e alguns nem fazem exercício físico. É tarefa de criança para fazer. Hoje pela manhã eu acordei e já disse: Senhor, eu quero ser usado já pela Tua palavra. Então eu acordei e fui revisar hoje a aula de manhã. Teve aula no seminário, eu dei aula no seminário junto com os meninos. Fui revisar. Rízia levantou, já foi lá tirar a roupa que estava na máquina de lavar. Eu terminei de revisar a mensagem, disse: eu vou ajudar a Rízia, eu vou lavar a louça. Fui lá, lavei a louça. Terminou, tomei banho, tomei um gole de café e vim para a igreja. Voltei para casa. Rízia já estava nas tarefas das crianças, uns dois. Eu disse: parei, bora, vamos lá, deixa eu ficar com um, tu fica com o outro. E a gente começou já com a tarefa deles dois fazer. A tarefa deles. Terminou, almoçaram. E eu disse para eles: a gente precisa tomar um banhozinho de piscina. Vamos tomar um banho de piscina. Saiu lá do condomínio do banho de piscina, voltamos para casa. Fui brincar com os meninos. E na semana começa às 4h30. Volto 4h30, vou meditar, vou orar. Depois tomo um banho. Finalizou, chama a dona Rízia. Dona Rízia toma banho. Já aviso para o Noah: Noah, daqui a pouco é você. Ou então para o Gael: Gael, daqui a pouco é você. Aí vou encher as garrafas d'água. Depois que Rízia termina, eu chamo um dos meninos, se for o Gael, porque reveza, né, para não ser injusto. O Gael ou o Noah, porque um pergunta: qual é o de hoje? Qual vai ser o de hoje? Aí eu pego, já levo o Noah: Noah, toma banho. Enquanto o Noah toma banho, Rízia está se arrumando, está vendo outras coisas dos meninos. Eu estou fazendo o café da manhã, fiz o café, fiz o ovo frito, já vejo a questão do pão. Noah terminou, enquanto a Rízia arruma o Noah, eu estou dando banho no Gael. Terminou o banho do Gael, a Rízia arruma o Gael, volto para a cozinha. E aí Rízia vem para a cozinha, faz a lancheira dos meninos, eu preparo nosso café para tomar. Então café, e eu saio de casa desse jeito, ó. Todo dia. O fato é que muitos de nós nos tornamos cansados porque nós começamos a perder o foco. É isso que acontece. Quando nós perdemos o foco, nós nos tornamos cansados. Porque passamos a olhar para as coisas como um peso em nossas vidas. E mais do que isso, nos tornamos cansados porque aquilo que nós buscamos nessa terra, nós não encontramos. E a pergunta que fica é: o que nós temos buscado? O que é que você tem buscado? Nós temos buscado riqueza, nós temos buscado posses, nós temos buscado uma vida tranquila. Quem quer ter uma vida tranquila aqui? Esquece. Tem não. Não existe. Mas Jesus nos fala da busca verdadeira que nós devemos fazer todos os dias. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. E ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas. Que coisas são essas? Se nós pegarmos os versículos anteriores dessa passagem, do versículo 33, nós vamos ver que Jesus está falando acerca das coisas desse mundo, dessa terra. O que comer, o que vestir. E ele até fala, nenhum ser humano é capaz de acrescentar um dia na sua vida. Por isso, não adianta você se preocupar com isso não, correr atrás disso. O que realmente importa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque à medida que nós procuramos as coisas desse mundo e damos um foco maior do que em Deus, não é acrescentado a nós aqui, e muito menos lá, o que é de verdade para a nossa vida. Por isso que muitas vezes nos dedicamos mais ao trabalho, outros à academia, ao exercício físico, outros mais aos estudos, e acabamos por deixar de lado o que realmente importa, a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Procuramos por coisas que não fazem parte do propósito de Deus para as nossas vidas. E por fazer isso, estamos indo contra o que as Sagradas Escrituras dizem em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz que Deus fez todas as coisas por meio dele e para ele. Nós não fomos feitos uns para si mesmos. Não fomos. Deus nos fez, cada um de nós, para ele. E esse é o primeiro ponto de partida para que nós possamos buscar o reino de Deus. Mas sabendo, pois, que o que nós buscamos nessa terra é falho, é finito, acaba. Sabendo, pois, que quando fazemos isso, não estamos vivendo os propósitos de Deus para as nossas vidas, hoje nós veremos como podemos fazer para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E para começar, eu quero pedir para você abrir em João capítulo 1, versículos 12 e 13, nós vamos ler. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Para que busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, é preciso primeiro saber quem somos. E o texto é claro em dizer que todo aquele que crê e que recebe Jesus como Senhor da sua vida, se torna filho de Deus. Então a primeira coisa para que nós possamos buscar o reino de Deus é saber que nós somos filhos de Deus. E precisamos entender a profundidade disso, a importância disso, a significância disso. Porque se não entendemos isso, nós esquecemos até que existe um reino. Esquecemos até que esse reino é real. Esquecemos até de que Deus está lá, neste reino, controlando tudo, tendo poder sobre tudo. Só é possível buscarmos o reino de Deus se entendermos que pertencemos ao reino de Deus. Concorda comigo? Como é que nós vamos buscar uma coisa que nós não fazemos parte? Não, a gente não vai buscar algo que não fazemos parte. Nós buscamos por algo que nós acreditamos fazer parte. Por exemplo, um jovem, quando ele decide fazer uma universidade, ele se vê naquela profissão, é ou não é verdade? Ele se vê um médico, um dentista, um advogado, um matemático, um administrador, um contador, um físico, um biólogo, um químico. Ele se vê, ele se torna pertencente daquilo antes mesmo de chegar lá. Por quê? Porque ele entende que pertence àquela profissão. Da mesma forma somos nós. Se não entendemos que pertencemos ao reino de Deus, se não entendemos que fazemos parte do reino de Deus, é impossível
impossível buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. O que nós vamos buscar ao invés do reino de Deus é o reino do Leandro, da Maria, do João, do Sebastião, do Joaquim. Nós vamos buscar um reino que nós produzimos para nós mesmos. Por quê? Nós somos seres vivos, nós temos vida, e são reinos que nós enxergamos, que nós pertencemos. Nós pertencemos a nós mesmos em primeiro lugar. Mas a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado para pertencermos a Jesus Cristo. E Paulo fala, sermos escravos de Jesus Cristo. A grande liberdade do pecado, livre do pecado. Do contrário, se não entendemos que pertencemos ao reino de Deus, nós cansamos de meditar, cansamos de orar, cansamos de servir, cansamos de evangelizar, cansamos de seguir Jesus Cristo. Por isso que é tão importante nós reconhecermos quem somos, para que possamos buscar o reino de Deus, porque do contrário, fatalmente, nós jamais encontraremos o nosso reino. E você pode pensar na sua cabeça assim, espera aí, mas pastor, o meu reino é uma casa grande, com 5 quartos, um carro zero na garagem. Quando eu tiver isso, ali será o meu reino. Papo. Quando você tiver isso, você vai querer o quê? Mais. Porque nós somos insatisfeitos, é assim que funciona. Nós sempre seremos insatisfeitos. Nós somos insatisfeitos com o que somos e somos insatisfeitos com o que temos. Essa é a grande verdade. Em vez de gratidão, somos ingratos. Por quê? Nós pensamos no nosso reino, e esse reino nunca chega. E aí nós nos frustramos, nós nos desanimamos e recuamos. Ficamos exaustos e frustrados porque aquele reino que sonhamos, aquela vida que planejamos, aquele carro, aquela casa, aquela posição social, ela não chega. E se chegar, queremos mais. Vamos voltar no tempo. Vamos lembrar na época da criação. O que Adão e Eva tinham no paraíso? O que eles tinham? Tudo, gente. Adão e Eva tinham tudo. Podiam comer de todas as árvores, todas. E Deus disse, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você morrer, vocês vão ser separados de mim. Eles tinham até a presença de Deus com eles. Olha que maravilha que era viver no paraíso. Mas Eva, pela sua insatisfação, pelo seu reino, decidiu desobedecer a Deus. E é isso que acontece conosco todos os dias. Nós decidimos ou não buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se Eva não tivesse insatisfeita, ela não teria comido da árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão não teria comido. Mas isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. E nós precisamos entender que essa busca, ela se acaba. Porque um dia nós iremos morrer. Todos nós. Essa é a grande certeza que nós temos. Todos nós vamos morrer um dia. Isso é fato. E o que é que nós vamos deixar? Eu tenho um senhor que é colega de academia. Um dia eu estava lá com ele. Eu não gosto de conversar na academia, mas ele gosta muito de conversar, né? E ele é cristão. Ele chama, ô Amado, Leandro Amado. E começa a conversar lá, gosta de conversar, já é aposentado. E aí ele chega e diz assim para mim, Leandro, o negócio é o seguinte, eu não guardo nada, eu não vou deixar herança nenhuma para os meus filhos, porque eu não vou deixar nada nessa terra. O meu tesouro está lá no céu, não é aqui não. Então eu vou gastar o meu dinheiro. Se ele está errado ou não,
Depende do ponto de vista. Lógico que você tem que ter cuidado com a sua família, é sua responsabilidade. Só que é o seguinte, gente, todos os filhos dele já são casados e adultos, só tem ele e a mulher agora. Então ele está num patamar que ele pode dizer agora, eu quero só viver para Deus. Ele está num patamar em que buscar as coisas de Deus já fazem mais ciência para ele. Mas a pergunta é, será que antes ele era assim? Por isso, você nunca vai dizer que está cansado. Porque Deus tem um grande propósito na sua vida. E Deus dá o descanso, Deus dá o alívio, Deus dá a força. Nós vimos isso domingos passados. Deus vai nos dar a força para poder continuar. E precisamos entender isso. Porque do contrário vai ficar pesado, tudo vai ficar muito pesado. E detalhe, a cada dia que passa vai ficar mais ainda. Porque essa é a estratégia de Satanás para que nós possamos desanimar. Nunca se trabalhou tanto no trabalho secular como nos dias de hoje. Nunca se exigiu tanto no trabalho secular como se exige nos dias de hoje. Por quê? Porque temos gerações que viveram há muito tempo, há pouco tempo e há quase nada. E essa adaptação vivida, hoje só uma parte da população viveu, outros não viveram. Esse é o ciclo. Então, precisamos entender que o que o mundo prega de reino, não é o reino para as nossas vidas. Não é o reino das posses, não é o reino da posição social. Se fosse assim, Jesus não teria dito ao jovem rico, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres e me segue. Jesus ali estava dando um grande ensinamento para ele, dizendo, tudo que tu fez de nada vale, o que vale é a vida verdadeira, a vida eterna, e você precisa abandonar, senão você não vai entender. E o que é que aquele jovem fez? Ele ficou muito triste, porque ele tinha muitos bens, o seu reino era muito grande e poderoso para poder lhe abdicar no lugar do reino dos céus. Qual o verdadeiro reino? O reino que planejamos, sonhamos, que vemos, tocamos, ou o reino de Deus, o reino dos céus? Deus foi tão maravilhoso que Ele usou Paulo para poder aprofundar esse entendimento para cada um de nós. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. E diz assim: e porque são filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai, papai, papaizinho. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você creu, recebeu Jesus na sua vida. Sabe quem você é? Sabe quem nós somos? Filhos de Deus, herdeiros de Deus. A gente precisa ter noção do que significa isso. Imagina você ser filho daquele que criou todas as coisas. Agora eu digo para você, você não precisa imaginar, se você creu e recebeu Jesus, é real isso. Você é filho do Criador. Agora imagine, algo que você precisa correr atrás para conquistar nesse mundo, pertence a Deus, e muito mais. E Ele vai nos dar como herança algo muito maior, que nenhum de nós imagina. Pode ser o melhor carro, pode ser o maior palácio que exista no mundo, pode ser o que for, é muito maior, muito maior. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram
Ninguém jamais pensou o que Deus tem reservado àqueles que o amam. Ele tem muito mais do que qualquer bem, de qualquer posse, qualquer posição social, de qualquer poder. Mais do que qualquer presidente que exista no mundo. Ele é dono de tudo. Ele tem poder para tudo, Ele controla tudo. E nós somos seus filhos. E aí eu pergunto de você: por que não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo disso? Sabe por que isso acontece? Nos falta aceitar que pertencemos, ter o senso do pertencimento. Porque a partir do momento que nós entendemos que pertencemos, nós agimos. Lembra do jovem que escolhe fazer a faculdade? Da mesma forma somos nós. As nossas atitudes mudam, o nosso jeito de ser muda, nós buscamos conhecer mais a Deus, nós buscamos viver de acordo com a sua palavra, e nós fazemos o que lhe agrada. Por quê? Entendemos que pertencemos ao Deus vivo e Criador. Somos seus filhos, somos seus herdeiros, nos comportamos como tal. Mas a partir do momento que não temos esse senso de pertencimento, nada vamos fazer em prol do reino. Ou faremos de forma cansada, porque não estamos vendo, de qualquer jeito, porque não estamos vendo o resultado em nossas vidas. Alguns de nós querem fazer o processo de troca com Deus. Deus não funciona assim. Você faz para receber de Deus. Deus não funciona assim. Deus transforma as nossas vidas para nos dar o melhor nessa terra. É assim que funciona. Enquanto não formos transformados, não vamos receber o melhor. E não adianta a gente forçar. Porque toda vez que a gente forçar, nós vamos perder o foco. Nós vamos dar mais fôlego a outras coisas do que realmente importa. E o que importa? Todos olharem para cada um de nós e dizerem: esse ou esta é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Precisamos entender que para que possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós devemos ter o senso de pertencimento. Só assim não perderemos o nosso foco, a nossa força, a nossa energia. Só assim viveremos os propósitos de Deus em nossas vidas, como filhos, como herdeiros, nessa terra e na que virá, no reino dos céus. Amém? Segundo, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Aqui ele está dizendo: pense às vezes nas coisas do alto, tá? Pense uma vez por semana nas coisas do alto, tá? Sim? Ele está dizendo aqui: pense uma vez a cada 3 dias. Não. Ele está dizendo para mantermos o pensamento nas coisas do alto. Isso significa pensar todos os dias. Nós só vamos conseguir buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça se mantermos o pensamento no reino de Deus e na sua justiça. Não tem outro jeito. Quer uma prova disso? Quem aqui já se apaixonou? Papo, levanta a mão, gente, para com isso. Gente, não faz vergonha não. Eu não perguntei quem se apaixonou e não foi correspondido. Por favor, eu só perguntei quem se apaixonou. Levante sua mão. Todo mundo, gente. Todo mundo. Tirando os adolescentes que se apaixonaram pelas professoras. Pelos professores, que é normal. Eu também me apaixonei por uma professora minha na 4ª série. 5ª série. Todo mundo se apaixonou um dia. E o que acontece quando a pessoa se apaixona? O que acontece? Pensa toda hora.
Não para de pensar, gente. É uma bestada da vida. Toda hora, acorda, ai, será que me ligou? Já vai ver o celular. Ai, será que, meu Deus, e quem se apaixonou na época do telefone, que não tinha celular? Telefone bem aqui, ó. Ele vai me ligar. O que será que ele está fazendo? Será que ele já tomou café? O que será que ele tomou de café da manhã? Qualquer semelhança é mera coincidência. Que nada, é certeza que acontece. Nos dias de hoje, será que curtiu a minha foto? Ai, será que vai mandar uma mensagem de boa noite? Poxa, nem me ligou. Aí passa o dia no fim, triste. Mas também eu não vou ligar. Não tem que sentir a minha falta. Aí não liga aí. Você não vai me ligar. 6 horas da tarde. Ai, meu Deus do céu, não é possível agora, não é possível. Essa hora já está em casa. Mas eu não vou ligar. 5 minutos depois eu vou ligar. 5 minutos depois eu vou ligar. Não atendeu. O que será que está fazendo? Será que ela está conversando com algum menino? Será que ela foi para a escola? Será que ela está ligando para alguém? Está falando com alguém? É assim? É não. Dá lá, como diz aqui. É assim, gente. Quando está apaixonado, não para de pensar. Fica pensando toda hora, quer se ver toda hora. Por quê? O pensamento está lá na pessoa. É assim que nós devemos ser com o reino de Deus. O nosso pensamento tem que estar lá. Senão nós não vamos buscar em primeiro lugar. Quando o cara está apaixonado, ele deixa até de comer, gente. Pensando na menina. Eita, adolescente rindo aqui, viu? Vou dizer quem é não. Deixa de comer, passa fome, passa tudo. A mãe chega, meu filho, você não vai almoçar? Nossa, você repetia 3 pratos, estou até economizando comida agora. Nós temos que pensar no reino de Deus. Toda hora, todo momento. Temos que lembrar, Jesus se sacrificou por nós. Eu tenho que buscar esse reino, eu pertenço a Ele. Eu tenho que buscar essa justiça, eu pertenço a ela. Eu pertenço ao Deus vivo. É isso que nós temos que fazer todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Porque se não pensarmos assim, nós vamos deixar de lado o nosso seguir Jesus Cristo. Nós vamos dar importância às paixões carnais. E aí é por isso que cresce o número de adultério, cresce o número de pessoas que se separam, cresce o número de jovens que se relacionam com pessoas casadas. Cresce o número de pessoas que perdem a virgindade antes de casar. Isso acontece porque o nosso pensamento não está mantido no alto, não está mantido nos céus. É por isso que a gente cansa. Cansa porque nós estamos dando lugar ao que realmente importa na nossa vida, a palavra de Deus, a oração, o servir, a comunhão, para darmos lugar às nossas paixões, os nossos desejos, ao vício, às drogas. E aí, cansamos, e realmente cansamos, porque é muito mais fácil a gente fazer o que é errado. É muito mais fácil a gente dizer que está cansado. É muito mais fácil dizer que não aguenta. É muito mais fácil dizer que não quer mais do que lutar. Porque o nosso pensamento não está no alto. Se o nosso pensamento ficar nas coisas dessa terra, novamente nós vamos deixar de lado o reino de Deus. Mas a pergunta que fica é: como é que eu penso nas coisas do alto? Né? Você pode pensar assim: como é que eu faço para manter o meu pensamento nas coisas do alto? Para pensar, é preciso saber, é preciso conhecer, é ou não é? É ou não? Você tem que saber, você tem que conhecer, não é possível, senão como é que você vai conseguir pensar uma coisa que você não sabe o que é, não conhece?
E como é que a gente sabe sobre as coisas do céu? Consultando as Sagradas Escrituras. Isso aqui tem as coisas que Deus deixou reservado a nós, para que com fé possamos crer e receber em nossas vidas. O conhecimento de Deus está aqui, a coisa mais preciosa. Um livro que até filme já teve, contando a importância desse livro. As Sagradas Escrituras, a Bíblia. Vamos então consultar. Mateus capítulo 13, versículos 44 ao 46. Vamos consultar então, o que é esse reino dos céus? O que ele significa? E nada mais, nada menos do que o nosso próprio Rei Jesus Cristo para falar isso. E ele falou de um jeito para que nem todo mundo pudesse entender, mas quem realmente se interessasse em saber e em conhecer. Vamos ler a passagem? Mateus capítulo 13, versículos 44 ao 46. O reino dos céus é como um tesouro, escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante, que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. E a pergunta que fica é: você teria coragem de vender tudo o que você tem para comprar um tesouro que você não vê? Jesus aqui comparou justamente isso, e dizendo para cada um de nós que não há tesouro na terra que se compare ao grande tesouro que há no reino dos céus. Nada parecido, nada igual. E essa comparação nos faz conhecer. Quem aqui já viu, seja pela internet, onde for, ouro? Já viu ouro? Eu já vi ouro pela internet, muito ouro. Gente, tanto ouro que eu nunca imaginei que existisse no mundo. É muito mais valioso do que todo o ouro que existe no mundo. Inclusive o que nem acharam ainda, estão lá atrás do ouro. É maior do que qualquer palácio construído. É maior do que qualquer dinheiro que possa existir. E a pergunta é: por que não buscamos esse reino? Agora que conhecemos e sabemos o valor dele, por que não buscamos? Agora que conhecemos, nós precisamos buscar. Precisamos manter o nosso pensamento lá. Porque senão, nós vamos mais uma vez estar cansados e sobrecarregados. Porque nós vamos focar no reino de nossas vidas e não no reino dos céus. Mas o que nos incentiva a busca do reino de Deus? A única coisa que incentiva alguém a buscar o reino de Deus é a palavra de Deus. Porque através da palavra, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos o seu reino, nós conhecemos a sua justiça. Foi através da palavra que todos nós nos conhecemos uns aos outros. Já pararam para pensar nisso? A palavra nos uniu, a palavra nos trouxe até aqui, a palavra trouxe a comunhão, e mais do que nunca, a palavra, ela traz a transformação nas nossas vidas. Conhecer a Deus através das Sagradas Escrituras nos traz transformação. Conhecer o reino de Deus e a sua justiça através das Sagradas Escrituras nos faz querer todos os dias buscarmos esse reino, buscarmos esta justiça. Portanto, precisamos, devemos manter o nosso pensamento no reino de Deus
para que possamos buscá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Terceiro, isso aqui é importantíssimo que nós possamos entender. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 ao 11. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 ao 11. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Essa passagem ela é fabulosa e ela nos traz grandes ensinamentos. O grande ensinamento que traz para as nossas vidas é que precisamos entender que durante a busca do reino de Deus, nós temos e passaremos por adversidades, dificuldades e pressões. Nós seremos pressionados a fazer o que não queremos. Nós sofreremos adversidades, dificuldades, mas precisamos entender de que há um propósito para todas essas coisas. Essa semana eu tive uma conversa lá na empresa. Um funcionário chegou lá, colaborador, disse assim: chefe, eu queria conversar com o senhor. Eu disse: pois não, meu irmão. Ele disse: eu estou muito cansado. Gente, o que chegou de gente para falar comigo que estava cansado, não é brincadeira. Não é brincadeira, muita gente. Semana retrasada, semana passada, muita gente chegou: eu estou cansado. E aí eu cheguei para ele, disse: mas por que você está cansado? Não é que eu estou muito pressionado, eu me sinto muito pressionado. Ele disse: eu tenho um versículo para você, Deus tem uma palavra para você sobre isso. Vamos entender o que ele quer dizer para que eu possa te explicar? Ele: tá bom. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui? Estava dizendo para esse jovem. Sabe o que Deus está falando para você e está falando para mim? É que não importa o quanto nós somos pressionados, importa o quanto nós vamos fazer com essa pressão. O texto nos diz isso. Olha só, a pressão, ela vem de duas formas na nossa vida. Ela vem externa e ela vem interna. São as duas formas que nós somos pressionados segundo o texto. Vamos ver? De todos os lados somos pressionados, externo. Mas não desanimados, interno. A pressão causa desânimo, não causa? Causa ou não causa desânimo? Causa, a pressão causa muito desânimo. Só que quando nós recebemos a pressão de fora, se não entendemos isso e pegamos essa pressão de fora, pega dentro e aumenta dentro de nós, aí o desânimo vem violentamente. Por isso que Paulo, usado por Deus, sabiamente diz: somos pressionados de todos os lados, mas não desanimamos. Não recebemos essa pressão e aumentamos ela dentro de nós. Nós entendemos que ela faz parte. Em seguida, ficamos perplexos. É o choque, né? Nós ficamos às vezes chocados com algumas situações, mas não desesperados. O choque vem de fora, certo? Você recebe uma notícia, né? Você vê uma situação, e ali nós vamos decidir se vamos nos desesperar ou não. É ou não é? Você não decide? O que eu faço? Primeira coisa que você pensa: o que eu vou fazer? Vou gritar, vou matar, vou bater? Você vai, né? E aí a gente não se desespera, ou seja, não aumenta a pressão que tem dentro de nós.
De novo, somos perseguidos, é externo? É externo, perseguição é externa, está vindo em cima de nós, mas não abandonados. Nós temos Jesus Cristo dentro de nós, Ele não nos abandona nunca. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, e Ele jamais nos deixa. Possamos fazer qualquer tipo de coisa, Ele vai estar conosco em todos os momentos, nos bons, nos ruins. Em seguida, abatidos, vem de fora. O abatido vem de fora. Nós não podemos ser abatidos? Você ficar doente, né? Ser abatido. Você perder um emprego, você é abatido. Você recebeu uma notícia de alguém que foi embora, que faleceu, que é um conhecido seu, muito próximo, um parente, você é abatido. Mas aí, essa pressão externa, você recebe e você não aumenta dentro de si, porque se você aumentar, você é destruído. Olha só que interessante, que texto fabuloso. E aí a gente não deixa essa pressão criar dentro de nós, porque se ela criar, nós vamos morrer, nós seremos destruídos. E por que nós não somos destruídos? Porque nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? É crer que vai passar, é crer que Deus tem um propósito, é crer que Deus nos ajuda, Ele tem o Espírito Santo, ajudador, consolador. Gente, quando eu perdi o meu pai, em 2 de junho, eu saí de Fortaleza, eu saí uns 20 dias antes, fiquei com meu pai 2 semanas no hospital, quando ele aceitou Cristo. Quando eu saí de Fortaleza, que eu peguei aquele voo, eu lembro como se fosse hoje, ia fazer uma conexão em São Paulo para voltar para Manaus. Na decolagem eu sabia que eu não veria mais meu pai vivo pessoalmente. Eu sabia que ele ia morrer. E passou um monte de coisa na minha cabeça. Ali eu fui abatido. Passou um monte de coisa como? Tinha perdido a tia Dina, que morava com a minha mãe e meu pai. Já tinha sido uma perda significativa, apesar de ter 106 anos. A convivência foi muito grande com eles. Não, desculpa. A tia Dina morreu depois. Eu que estou confundindo. Papai faleceu. E aí eu fiquei pensando, agora quem vai cuidar da mamãe e da tia Dina? Eu pensei isso, quem vai cuidar da mamãe e da tia Dina? Isso é pensamento de quê? Daqui, ó, da terra. Da terra. E vindo nesse voo que eu disse, não, Senhor, eu tenho que buscar primeiro as tuas coisas. Eu tenho que te buscar em primeiro lugar, porque tu cuida de tudo, eu creio nisso. Então tu vai ajudar, tu vai dar uma ajuda para minha mãe lá, vai dar uma ajuda para poder conseguir pessoas que ajudem lá com a tia Dina, e vai dar tudo certo. Beleza. 6 meses depois, vai embora o meu pastor, o nosso pastor, meu sogro, meu segundo pai. Eu perdi 2 pais em 6 meses. E agora? Como é que fica? De novo. Cheguei para Deus e disse assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso saber como eu vou proceder. E Deus colocou no meu coração, meu servo Moisés se foi, agora você vai assumir o compromisso comigo. Seja somente forte e corajoso. E foi o que eu decidi ser. Dentro de mim, por mim, 0. Se eu alimentasse aquele abatimento que eu recebi, não de desconto, mas de choque, de pancada, eu estava destruído. Mas aí eu lembrei, eu tenho Jesus Cristo. Então, Senhor, se tu está falando isso para mim, tudo vai dar certo. Tu vai resolver, Pai. Então eu vou colocar nas tuas mãos. Vamos seguir em frente. Assumi o pastorado. Quando assumo o pastorado, eu tenho diante de mim 2 situações. Eu tenho uma família órfã, a minha esposa, a minha sogra, os meus filhos, e eu tenho uma família espiritual, órfã de um pastor.
O que eu vou dizer para vocês aqui, eu falei para poucas pessoas, mas eu chorava dentro do banheiro sozinho. Chorei várias vezes dentro do banheiro sozinho para ninguém ver. Ninguém viu isso. Foi só eu e Deus. Foram os momentos mais difíceis da minha vida. Mas eu lembrei que Deus estava comigo e que tinha como poder vencer isso. Ele venceria por mim, não eu. E cá estamos nós aqui. E nós vamos continuar, porque nós não seremos destruídos. Amém? Nós seguiremos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Então fale para a pessoa do seu lado: vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando paramos para analisar as Sagradas Escrituras, José, ele entendeu bem que na busca pelo propósito que Deus tinha para a vida dele, ele ia passar por pressões, por situações, porque o sonho dele era real. Ele sabia que Deus estava falando com ele através de sonhos, e que ele se tornaria um homem que ia salvar a sua família. Ele creu nisso, ele acreditou. Primeiro, ele soube quem ele era. Depois, ele tomou o senso de pertencimento. Lembra quem ele é e tomou o senso de pertencimento. Depois, ele pensou naquilo direto. Quando ele estava no fundo do poço, quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi para a casa de Potifar, que foi preso injustamente, quando ele estava na prisão e foi esquecido, toda hora ele lembrava, toda hora o pensamento dele estava nos sonhos. Eu tenho certeza disso. Para em seguida, ele entender que tudo aquilo não passava de um momento que viria o melhor para a vida dele. Ele sabia que as pressões que ele estava sofrendo, as dificuldades, as adversidades, tinham uma razão, tinham um motivo, tinham um propósito, e ele não poderia se abater. E ele seguiu em frente, fazendo o melhor como para Deus, onde ele estivesse. Quer estivesse na casa de um homem de alta patente, quer ele estivesse numa cela, numa prisão. Da mesma forma, nós devemos agir, entender que quando nos depararmos com as dificuldades, ou com as responsabilidades do nosso dia a dia, nós podemos cansar. Você pode olhar e dizer: nossa, mas eu tenho muita coisa para fazer, meu Deus. Mas nós precisamos lembrar que esse reino que nós buscamos em primeiro lugar, ele é real, e que ele vai adicionar todas as coisas para a gente. Se você voltar no texto, você vai ver que Deus fala da roupa, fala do que vestir, do que comer, porque Ele quer justamente dizer para cada um de nós: não se preocupe com isso, se preocupe em me buscar em primeiro lugar, eu vou adicionar a vocês. Ele vai abrir as portas, Ele vai dar para você um emprego que é ideal, não é o perfeito. Ele vai dar para você a esposa, o cônjuge, o marido, ideal, não perfeito. Os filhos, tudo Deus vai acrescentar na sua vida. Mas primeiro temos que buscá-lo. Temos que buscá-lo, o seu reino e a sua justiça. Do contrário, lembra do exemplo do pastor Moisés? A gente força, tem uma prateleira, e ele simulou um sapato como sendo o cônjuge da menina, o esposo, futuro esposo. Ela pega um sapato que fica apertado no pé, que dá calo, e mesmo assim ela calça, ela insiste, ela força. Por quê? Ela está buscando o reino dela, ela não está buscando o reino de Deus. Porque nós rotulamos tudo, nós imaginamos, conjecturamos, planejamos, tudo pensando em nós. E pode parar para analisar, toda vez que agimos assim, conseguimos grandes problemas para as nossas vidas. Buscamos grandes broncas para as nossas vidas. Pode parar para pensar, toda a vida que a gente age assim. Mas quando a gente faz o contrário, que a gente entende que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, tudo flui. E eu não vou dizer na maior naturalidade não, às vezes na maior dificuldade. Mas Deus vai lá e age.
porque ele não pode ir contra a palavra dele, gente. Deus não pode ir contra o que ele diz. Ele está dizendo aqui, se você buscar ele em primeiro lugar, ele vai acrescentar as coisas. Ele não é um Deus de mentira, é um Deus de verdade. Então ele não vai mentir, por isso nós temos que crer e fazer. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, mesmo diante das adversidades, das responsabilidades, do trabalho, do estudo, da família, dos afazeres, das adversidades, das pressões, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça. Você está cansado? Você está desanimado? Jesus tem uma palavra para você. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Olha que maravilha de texto. Está cansado, está sobrecarregado? Olha o que Jesus diz: me busque, me chame. Vou resolver para você, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Por isso que nós não temos que ver a obra de Deus como algo pesado, cansativo, porque não é. Ela é o fundamento das nossas vidas. A igreja é o fundamento para que possamos ter as nossas vidas transformadas. A comunhão, o partir do pão, as orações, a palavra. Sem isso nós não conseguimos ter vidas transformadas. A vida é transformada pela palavra, com a ajuda do Espírito Santo. Ele é quem vai nos convencer, para que nós possamos tomar as decisões. Eu costumo analisar a palavra como um combustível. Você enche o tanque quando você medita. E quando você enche o tanque que você medita, quando ligar o motor, que são um motor, eu simulo como se fossem as minhas decisões, eu vou estar cheio de palavra para poder decidir e tomar essa decisão. Agora, que decisão certa um carro pode tomar, um motor pode ligar com o tanque vazio? Não vai, ele nem vai ligar, não vai andar, vamos começar a tomar decisão errada. Por isso que nós temos que nos encher da palavra. Enchendo-se da palavra, nós saberemos o que fazer com a ajuda do Espírito Santo. Ele vai nos guiar, vai nos lembrar, vai lembrar a palavra certa para aquela situação, para que nós possamos decidir da melhor forma. Por isso que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Para que não cansemos e busquemos, é preciso colocar Jesus em tudo. Como é que faz então para poder a gente não cansar? Nós temos que colocar Jesus em tudo. Jesus disse aqui. O que é que ele disse? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O que é que significa isso? É colocar Jesus à frente. Nós temos que colocar Jesus no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no relacionamento, no ônibus, no Uber, na moto, a pé, na corrida, na academia, onde for nós devemos colocar Jesus à frente, porque fazendo isso, nós vamos lembrar quem somos, nós vamos lembrar que aqui tudo é passageiro, nós vamos lembrar a quem pertencemos e que somos herdeiro do reino de Deus, amém? Hoje, o Senhor quer que tomemos uma importante decisão, e por isso eu quero pedir para você fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça. Hoje, o Senhor falou aos nossos corações, e nos disse como, nos direcionou, que se não buscamos, em primeiro lugar, o seu reino, é impossível vivermos nessa terra de forma a vivermos os nossos propósitos. Viveremos outros propósitos,
outra vida que não a que Deus planejou para cada um de nós. Por isso, hoje o que Deus quer de cada um de nós é que tomemos a decisão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Deus quer. É isso que Deus almeja para cada um de nós. É isso que precisamos decidir hoje. Isso vai acabar com a vida vazia. Isso vai acabar com a vida sem propósito. Isso vai trazer vida verdadeira a cada um de nós. Hoje o que Deus quer é que você assuma a responsabilidade como filho, como herdeiro, que assumamos a postura de filhos e herdeiros, pertencentes ao reino dos céus, mantendo o nosso pensamento nesse reino, mantendo o nosso pensamento nas coisas do alto, mantendo a nossa vida guiada pela sua palavra, com a ajuda do Espírito Santo, para que só assim nós possamos entender que durante essa busca nós teremos perseguições, aflições, dificuldades, mas Deus jamais nos abandona. Ele está para nos ajudar. Ele enviou o seu Espírito Consolador, ajudador, e por isso precisamos buscá-lo, colocá-lo em todas as situações, em todos os momentos, em todas as decisões. Só assim buscaremos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Hoje Deus quer que você tome essa decisão, mas Ele também quer que você pratique. E hoje Ele nos deu todos os passos para que possamos decidir e praticar. Eu vou dar um tempo para você e você vai conversar com o Senhor, vai tomar a sua decisão e vai dizer para Ele como você vai praticar. Eu vou dar um tempo para você. Hoje também, Deus quer falar no coração de todo aquele que ainda não o reconheceu como Senhor da sua vida. Hoje você tem a grande oportunidade, sabendo pois, que é propósito de Deus na sua vida, que você tenha um relacionamento com Ele, para que você possa buscá-lo, buscar o seu reino, a sua justiça. Porque você pode estar andando, tateando, buscando ainda encher o seu coração de algo que jamais é preenchido. E Deus fez isso para que justamente só Ele pudesse encaixar dentro desse espaço vazio que você tem. E você pode tomar essa decisão de onde você está. Basta que você levante a sua mão e diga: eu quero crer e eu quero reconhecer Jesus como Senhor da minha vida. Se alguém, levante a sua mão. Não tenha vergonha, não tenha medo, continue de olhos fechados. Basta que você levante a sua mão, levante bem alto e diga: Senhor, eu quero. Levante sua mão bem alto. Você veio aqui com um propósito, com uma razão. Você chegou nessa igreja hoje para que Deus pudesse falar no seu coração. Ele busca você todos os dias da sua vida. Ele toca no seu coração, mas Ele não força nada. Apocalipse diz que eu venho à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Jesus está falando para você: eu não vou empurrar a porta, eu não vou forçar, mas eu quero que você entenda, a sua vida só vai fazer sentido comigo na sua vida. Alguém, se houver, levante a sua mão e diga: Jesus, eu quero. Levante bem alto a sua mão.
Não se preocupe como vai ficar a sua vida, porque Deus cuida de nós. Nós vimos isso hoje. Se você está cansado de viver a vida errada, se você está cansado de dizer sim para as suas vontades, para o seu querer, esse é o momento. Se você está desanimado, esse é o momento de você chegar e dar sentido à sua vida. Basta que você levante a sua mão. Não se preocupe com quem está do seu lado. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero. Eu não vou insistir. Deus também vai cessar por aqui hoje. Mas lembre-se, Ele ama você. E Ele quer fazer a diferença na sua vida. Oremos. Pai amado, obrigado por esse momento aqui na tua casa. Hoje, mais uma vez viemos aqui para te louvar, te adorar e ouvir. Queremos te pedir, Senhor, que tu possa nos ajudar. Nos ajudar, Senhor, a sermos homens e mulheres que buscam em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. A nos ajudar, Senhor, a meditarmos, orarmos todos os dias, a te servirmos com amor, não de qualquer jeito. Queremos te pedir também, Senhor, as tuas bênçãos sobre nossas vidas, por saúde, pelos nossos trabalhos. Que tu possa trazer a cura aos nossos irmãos enfermos. E que tu possa abençoar a nossa semana, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E nos usa, Senhor. Abençoa nossas vidas, é o que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Vimos, portanto...